Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, nessa sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, aula de Químicas. Nós estamos dando uma olhada agora aqui, na questão do equilíbrio químico. Pessoal, então veja, esse assunto do equilíbrio, ele é um assunto típico de conteúdos ali do segundo ano. É um dos principais assuntos do que nós chamamos de físico-química. Porém, quando um terceiro ano, por exemplo, onde há uma proposta de revisão, de uma grande parte do conteúdo, daqueles mais significativos, o assunto de equilíbrio químico, mesmo para um terceiro ano, ele é também importante do ponto de vista da revisão, visto que ele é frequentemente recorrente aí em provas. Enem, por exemplo, há muitas questões, são questões frequentes, ano após ano, onde há a ideia de constância de equilíbrio, de reações inversas, fatores que levam a um deslocamento do equilíbrio. Então, nós precisamos dar uma olhada nisso, tanto o pessoal do segundo ano, certo, quanto o pessoal do terceiro ano, em ritmo de uma revisão mesmo dos tópicos. Então, vê lá, utilizando aqui o material, aí nós temos lá equilíbrio químico, justamente essa ideia que nós falamos agora há pouco, tratando como um assunto de extrema relevância para as abordagens lá do Enem. Então, tem um textozinho introdutório, que o aluno, naturalmente, ele fica mais confortável de trabalhar da sua maneira esse texto, ele dá uma lida, não é o momento adequado aqui, numa gravação, lógico. E aí, então, nós temos a ideia da definição, Começamos a ver conceitualmente a coisa. Pois bem, quando nós temos lá uma determinada reação química, uma reação química reversível, tem que ter aqui a ideia da reversibilidade da reação, Tem que estar ocorrendo em um ambiente fechado, a reação química tem que ser reversível. E aí, então, nós vamos pensar o seguinte: existe a velocidade da reação direta, certo? Ou seja, aquela reação que está se processando, normalmente, como nós analisamos, os reagentes estão lá produzindo os produtos. Existe essa velocidade aí desse processo. E existe, naturalmente, como é uma reação reversível, os produtos estarão reagindo entre si, produzindo novamente os reagentes. E fica nesse processo, Então, os reagentes iniciais, como, por exemplo, nós temos aqui em tela A e B, certas substâncias A e B, tratadas aqui como reagentes, elas estão aí reagindo entre si, formando as substâncias C e D. Porém, como nós estamos tratando isso como uma reação reversível, os compostos C e D estarão reagindo entre si, produzindo novamente aqueles reagentes iniciais. Acontece que há uma tendência a que as velocidades de ida e de volta se igualem em um determinado tempo. Pois bem, no momento em que ocorrer uma igualdade da velocidade das reações direta com a velocidade inversa, aí nós estaremos falando em um equilíbrio químico. Como foi colocado aqui, como representar essa reversibilidade? Olha lá a dupla setinha, Então, nós temos a seta direta, da reação direta, e temos a seta lá da reação inversa. Bem, continuando, nós temos aqui a situação do equilíbrio, que é quando justamente a velocidade das duas reações, da direta e da inversa, elas se igualam. Olá, cuidado para não cometer um erro muito comum em fazer referência ao equilíbrio químico como sendo um momento em que as concentrações estão iguais, não é? Coincidentemente, tá? As concentrações em um determinado equilíbrio, elas podem até, de fato, ser iguais, mas foi apenas uma coincidência. É apenas uma coincidência. Não é uma exigência. O conceito de equilíbrio não exige concentrações iguais. Exige o quê? O conceito de equilíbrio está atrelado
a ideia de igualdade das velocidades, não é? Então, é isso que ele já traz aqui, ó, né? Indo lá, inclusive, um assuntozinho também que é muito trabalhado em cinética, o pessoal do segundo ano viu recentemente isso no final da primeira unidade, o pessoal lá do terceiro, né? cujo esse trabalho também está sendo direcionado para eles. O pessoal lá do terceiro viu aspectos de cinética o ano passado, também serão revisados ainda esse ano. Né? Então, aqui, ó, lei das velocidades. Então, nós vimos aqui, ó, lei das velocidades, velocidade direta e velocidade inversa. E quando ocorre uma igualdade dessas velocidades, nós temos lá a história do equilíbrio, tá certo? Vamos lá, por que eu estou falando tanto em velocidade? Porque normalmente é o termo mais utilizado, não é? É o termo que amplamente utilizado quando a gente trata dessa questão de velocidades, quando queremos correlacionar o consumo de um reagente em relação ao tempo, ou a produção de um produto em relação ao tempo. Então, essa correlação com o tempo tradicionalmente é colocada como uma velocidade. Mas observe que há também uma recomendação da IUPAC aqui, ó. Olha lá a observação. Observe. A IUPAC recomenda que se utilize a expressão taxa de reação, em vez de usar a velocidade para a lei da ação das massas. Ok? Olha aqui. Como a grande maioria das questões utiliza o termo velocidade, como eu falei, né? Por isso que o professor não pode abandonar esse termo, porque quando ele se depara com questões, mesmo questões de vestibulares tradicionais, o termo velocidade é amplamente utilizado. Então, a gente não pode simplesmente trabalhar com a ideia de taxa de reação, senão o aluno chega lá e ele, opa, então isso aqui é outra coisa, o que é taxa de reação? Não estudei isso, eu estudei velocidade, é a mesma coisa? Não é? Então, fica aí essa observaçãozinha, tá certo? Ok. Gráficos. No estudo do equilíbrio, há uma intensidade muito grande de gráficos. Os gráficos são bem utilizados, como a gente está vendo aqui, ó. Olha lá, velocidade, tá vendo? Ó? Se for seguir a IUPAC, né, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, nós estaríamos falando em taxa de reação. É interessante o aluno saber essa questão, né? Não é, vamos usar só velocidade e deixar a taxa de reação de lado. Não, porque pode ter questões que utilizem esse termo para se tratar da velocidade. Então, fica os dois termos aí, tá certo? Taxa de reação e velocidade. Ok. Mas aí eu tenho, né? Velocidade em função do tempo. Então, observe o que é que está acontecendo aqui, ó. A reação direta, ela já começa lá no T0, no tempo inicial mesmo do processo a ser observado. Você vê que ela começa lá no topo, a velocidade está máxima. Por quê? Porque eu tenho muito reagentes. Olha, eu estou começando a minha reação química. A velocidade direta é justamente a reação entre os reagentes que ali se encontram, ou seja, eu tenho muito reagente, eles vão reagir entre si, então a velocidade é máxima. Lembre-se que a velocidade depende, né, da concentração dos reagentes. Quanto mais reagentes tiver, maior a chance de ocorrer contato, né, colisões efetivas entre eles, e com isso ocorrer a formação do complexo ativado, que é aquele estado intermediário entre reagentes e produtos. Ok, só para justificar o porquê dessa velocidade direta aqui, ó, C máxima, estou apontando ela aqui no texto, tá ok? Pronto. E a reação inversa, no T0, lá no comecinho, ó, do nosso fenômeno, né? Olha lá. Então, você tem a velocidade aqui, ó, da reação inversa, é zero. Por que é zero? Porque não tenho produtos, não é? Então, a não ser que eu esteja em um contexto específico, que a tal reação já comece com alguns produtos, né, com algum de seus respectivos produtos que foram ali colocados, mas, de maneira geral, no T0, para uma reação química, eu não tenho produto ainda formado, a reação ainda não aconteceu, então não tenho produto. Se não tenho produto, já que os produtos terão que reagir entre si na reação inversa, naquela volta, então não vai ter velocidade de volta, não vai ter reação de volta.
não é? Mas a partir do momento que os produtos começam a ser formados, olha lá, o tempo, olha o eixo tempo, não é? O tempo é essencial a tudo na vida, inclusive aqui, né? A gente fala tanto dele. Olha lá. Então, a partir do momento que o tempo, né, que está ocorrendo essa passagem do tempo, nós nos deparamos com a reação direta lá acontecendo, produtos estão sendo formados, esses produtos começam a reagir entre si, e a velocidade ou taxa de reação, né, a velocidade da reação inversa, ela começa a aumentar. Então, vê que ele colocou aqui, ó, figura 1, gráfico que indica velocidades iniciais das reações direta e inversa. Ok. Mas olha com o passar do tempo, figura 2, ó. Com o passar do tempo, qual é a tendência? A tendência é a velocidade direta, olha lá, ó, o que está em azulzinho aqui, a velocidade direta diminuir. Não é? E por que a velocidade direta ela vai diminuir? Ela vai diminuir porque, a partir do momento que está ocorrendo a reação, as concentrações dos reagentes começam a diminuir também. Eles não estão sendo consumidos, eles estão sendo consumidos. Então, o que é que acontece? Como eles estão sendo consumidos, passa a existir menos reagentes. Com menos reagentes, fica cada vez mais difícil deles se encontrarem, colidirem-se de maneiras efetivas, formarem o complexo ativado e, consequentemente, formar produtos. Ou seja, com a diminuição dos reagentes proporcionada pelo andamento da reação, fica mais difícil dessa reação ocorrer, porque está ficando cada vez com menos reagentes. Por isso que a velocidade direta, o que vai acontecendo com ela? Ela vai diminuindo. Já o raciocínio, né, contrário, nós vamos aplicar para a velocidade inversa. Olha lá, ó, subindo. Por que subindo? Porque cada vez mais, com o andamento da reação química, nós passamos a ter mais produtos. Com mais produtos, maior a chance deles se encontrarem, se colidirem de maneira efetiva para que ocorra o andamento da reação. Não é? Então, a reação inversa, a tendência é ela ir aumentando. Do zero, né, ela vai aumentando. Já da reação direta, ela vai diminuindo. Detalhe, eles vão se encontrar. Olha os gráficos. Nos gráficos de velocidade, preste atenção, porque tem outros tipos de gráfico. No gráfico de velocidade, obrigatoriamente, o equilíbrio químico, ó, aqui, ó, a figura 3, ele é caracterizado pelo momento de encontro desses dois gráficos aí. Né? Por que isso? Porque nós estamos falando, né, no momento do encontro, certo? As velocidades estão iguais. E é justamente isso que caracteriza o equilíbrio. Olha lá, tá certo? Ó, então, eu tenho aqui a reação direta encontrando em valor, né, matematicamente que eu digo, né, numericamente, nós vamos ter ela se encontrando com a reação inversa. E aí, então, caracterizou o momento do equilíbrio. Olha a observação que tem no final desse raciocínio todo aqui. Ó. O equilíbrio químico é atingido quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam, tá certo? Aí nós temos, então, né, essas condições. Opa, professor, esse outro da figura 4, eles não se igualaram, não. Ó, de fato, aqui nós não temos a igualdade sendo necessária. Como assim? Porque aqui, ó, nós temos o gráfico de concentração. Olha aí, lembra que eu falei agora há pouco que existem outros gráficos? Aqui está o gráfico de velocidade. Ó. Então, para ter o equilíbrio, obrigatoriamente eles vão se encontrar. Os valores de velocidade serão iguais. Já no caso de eu estar falando em concentrações, aí pode até acontecer de se igualar, mas é uma coisa ao acaso, né? Não é que vai acontecer toda vez. Olha lá, de vez em quando, pode de repente eles no gráfico de concentrações se igualar. Mas como é que eu vou caracterizar o equilíbrio químico no gráfico de concentrações? Já que no gráfico de velocidades eu caracterizei pelo momento do encontro, não é? Ó, então tá lá, olha a setinha bem indicativa aqui, ó, não é? Equilíbrio. Ora, no gráfico de concentrações, eu irei caracterizar o equilíbrio químico por aquele momento em que as concentrações passam a ficar constantes.
não é? Então, ó, observe lá, A e B. Olha o gráfico lá referente a A e B. Ele está diminuindo. Olha lá, começou com uma concentração boa, porque era o início da reação. A e B são os reagentes. Aí olha o que está acontecendo com esses reagentes. Eles estão diminuindo. Se eles estão diminuindo, olha lá, ó, estão diminuindo, o que é que vai acontecer? Chega um momento em que ele passa a ficar constante. Por quê? Porque a reação inversa, que está ocorrendo também, passa a produzi-los novamente, não é assim? Então, no momento do equilíbrio, as velocidades se igualam. A velocidade, lógico, de consumo do reagente A e B e a velocidade de produção dos reagentes A e B pela reação inversa. Ou seja, então, se está ocorrendo a igualdade da velocidade, o consumo vai se igualar com a produção desses reagentes. Não é? Porque A e B, eles são reagentes, ó, cuidado para não confundir aqui, pessoal. A e B são reagentes da reação direta. Porém, A e B, eles são produtos da reação inversa, né? Porque a reação de volta está produzindo A e B. Então, eu tenho uma reação consumindo as substâncias A e B e tem uma outra reação produzindo as substâncias A e B. Logo, vai chegar num momento que, se o consumo e a velocidade, no momento do equilíbrio, o consumo e a velocidade se igualam em termos de velocidade, então as taxas dessas substâncias não vão mudar mais. Não é? Porque aquilo que está sendo consumido está sendo produzido. Então, é esse momento aqui, ó, em que nós temos a função constante. Tá vendo? Olá, ok? Então, para o reagente da direta, a tendência é o quê? Começar e cair até se estabilizar. Para os produtos da direta, qual é a tendência? Ele sair lá de baixo, lá do zero, de repente, ó, e ser produzido, aumentar até tornar-se constante. Tá certo? Então, é essa a ideia aqui. Leitorazinha da legenda, figura 4. Gráfico que indica a variação das concentrações, da concentração das espécies até o equilíbrio ser atingido. Ou seja, aquele momento em que as concentrações não estão mudando mais, certo? Pessoal, a ideia aqui, tá certo? Nesse primeiro momento, fazer uma introdução, né, para o segundo ano desse assunto, do equilíbrio químico. Para terceiro ano, né, a ideia é fazer uma revisão, certo? Visto que esse conteúdo foi visto ano passado, tá certo? Então, naturalmente, como ele foi visto, há a possibilidade de a gente fazer uma revisão, fechar lacunas, resolver questões, trabalhar nesse sentido, ok? E aqui nós temos, né, ó, constante de equilíbrio. Ah, professor, ideia de constante de equilíbrio, como assim? Olá, pessoal, acompanha aqui. Vejam, é interessante, não é? Não vou dizer nem interessante, eu vou dizer importante, essencialmente. É importante que conheças, exista um valor, uma grandeza, que indique até onde a reação ocorreu para que ela tenha atingido o equilíbrio. Ou seja, eu tenho uma reação que está consumindo os reagentes e produzindo produtos. Aí, de repente, a velocidade lá de volta se igualou com a velocidade de ida. Equilíbrio químico. Nesse momento, as concentrações não vão mudar mais, como a gente viu no gráfico, nesse último gráfico, o gráfico de concentrações. Mas para a indústria, que de repente está interessada em um determinado produto para comercializá-lo, né? Então é interessante para ela saber até onde a reação ela vai se desenvolver até atingir o equilíbrio químico, né? Por quê? Porque aí ela pode, de repente, se esse valor, se esse ponto até onde a reação ocorreu, se não for um valor do ponto de vista economicamente favorável, não produziu tantos produtos assim. Mas, de repente, tem como modificar o contexto reacional e aumentar o rendimento da reação. Mas, para isso, é necessário a ideia da constante de equilíbrio. É necessário saber até onde a reação química ela se desenvolveu. Então, como é que se faz esse cálculo? Como é que eu vou ter acesso a esse valor que vai me fornecer a ideia lá do rendimento?
essa ideia genérica de até onde a reação aconteceu, não é? Por que eu falo genérica? Porque ela pode ser aplicada de maneira geral a todos esses sistemas reversíveis que estão aí atingindo o momento de equilíbrio, não é? Então, eu vou colocar aqui e fazer referência à constante de equilíbrio. Como é que eu vou encontrar a constante de equilíbrio? Olha a reação genérica aqui, aquela ainda, A mais B formando C e D. Olha lá como é que se calcula a tal da constante de equilíbrio. É só pegar, aqui está bem detalhadozinho. É só pegar aqui, concentração molar, aquela ideia de mols por litros que nós vimos em soluções, né? Tanto o pessoal do segundo quanto o pessoal do terceiro, né? É um assunto tradicionalmente trabalhado no comecinho do segundo ano, né? O assunto de soluções. Aí o que é que acontece? Tem lá uma medida de concentração de soluções é a molaridade, né? Ou concentração em quantidade de matéria, como está sendo muito falado aí. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar a concentração molar do produto ou dos produtos. Se só tiver um, eu vou usar um. Se só tiver mais de um, eu vou usar, né, logicamente, os produtos ali que eu tenha, tá certo? Lembrando que aqui no estado sólido, se o meu componente estiver no estado sólido, eu não vou usar, né? Mas vamos lá, se o meu componente, seja ele reagente ou seja ele produto, estiver no estado sólido, eu não utilizo. Mas aquoso, líquido, gasoso, eu posso usar na fórmula sim. Então vamos lá, eu pego o que é produto, né? Não sendo no estado sólido, pego o que é produto e elevo a seu respectivo coeficiente. Como assim, professor, coeficiente? Aquele valorzinho que a gente coloca lá do balanceamento, o coeficiente, aquele valor que a gente coloca como forma de equilibrar as quantidades, né? Que a gente termina tratando como os chamados coeficientes estequiométricos. Pois bem, então eu vou pegar lá o que é produto e elevar seu respectivo coeficiente. Tem mais de um que satisfaz para ser utilizado na fórmula, não é sólido, então eu vou lá e coloco. E o denominador dessa fração, que é uma fração, o denominador, o que é que eu faço? O denominador, a parte ali de baixo da fração, não é o que é reagente, olha lá, A e B estão reagentes, né? É o que é reagente elevado a seu respectivo coeficiente. Lógico que esses componentes, esses reagentes, como está sendo mostrado aqui na fórmula, esses reagentes elevados a seus respectivos coeficientes serão multiplicados entre si. Isso lá no denominador. No numerador da fração, olha lá, mais uma vez, o que eu tenho é os produtos. Eu terei cada produto elevado a seu respectivo coeficiente e eles multiplicados entre si. Tá certo? Então, aí eu passo a ter o que nós chamamos de constante de equilíbrio em termos de concentração. Olha lá. Tá certo? Aí existe aqui, formas de interpretar, né, a tal da constante de equilíbrio. Vamos ver lá. Se a constante de equilíbrio for maior que 1, até mesmo pela questão aqui, da própria natureza da fração, né, a gente tem como dizer, se ele é maior que 1, de repente, eu posso dizer assim, se ele é maior que 1, quer dizer que essa divisão foi feita de tal forma que o numerador é maior que o denominador, né? Olha lá, traduzindo para o contexto da reação química, olha o que é que ele está dizendo aqui, Isso indica que nesse equilíbrio as espécies do segundo membro, o que é o segundo membro? Os produtos, tá? Ele está chamando os produtos aqui de segundo membro, tá certo? Se encontram em maior quantidade. Lógico que se encontram em maior quantidade, porque se eu dividir ali e deu maior que 1, então eles estão em uma quantidade um pouco maior. Né? Se tivesse em quantidade igual, o primeiro membro com o segundo membro, eu teria um valor o quê? Teria o valor de igual a 1. Mas aí, de repente, eu posso ter maior que 1, posso ter menor que 1. Tendo menor que 1, indica o quê? Que o segundo membro está com valores, com quantidades menores do que o do primeiro. Ou seja, os produtos estão em menor quantidade que os reagentes. Como eu falei agora há pouco, esses conceitos são importantes para se conhecer até onde a reação está sendo desenvolvida, até onde ela está ocorrendo. Não é? Isso é importantíssimo na indústria, né? Para caracterizar as coisas. E aí, quando nós tivermos o 1 na história, constante de equilíbrio igual a 1, o que é que ele diz?
Aí, indica que nesse equilíbrio as espécies químicas do membro e do segundo membro encontram-se na mesma quantidade, né? Como eu falei agora há pouco, só tinha como dar um se fosse nesse sentido. Ok? Pessoal, aí existe aqui, ó, trazendo já para uma reação química, ó, a reação química de formação da amônia, que é muito utilizada em diversos contextos, né? Se utiliza a formação da amônia. E aí ele tem lá, ó, pronto, como encontrar a constante de equilíbrio nesse caso da formação da amônia. Olha lá, componente do segundo membro, que é o produto, elevado, sua concentração molar, tantos mols por litro, elevado a seu respectivo coeficiente, ó. Tá vendo? Ó? E aqui do outro lado, aqui eu tenho no denominador, a parte de baixo da fração, eu tenho lá o hidrogênio, o gás hidrogênio, que é um dos reagentes, elevado a concentração molar do gás hidrogênio, para deixar bem explicado, elevado a seu respectivo coeficiente, que no caso aí é 3, vezes a concentração molar do gás nitrogênio, elevado a seu respectivo coeficiente, ou seja, no caso aí é 1, né? Quando não tem, subentende-se que é 1. Tá certo? Então, nesse contexto, nós vamos estar trabalhando com as ideias de constante de equilíbrio. Pessoal, para esse primeiro momento, tá com boas informações, caracterizou bem essa questão do equilíbrio. O pessoal aí que estava como revisão já deu um bom embasamento de revisão. Para o pessoal que está vendo pela primeira vez, já deu uma boa ideia do que é que nós vamos encontrar pela frente no tocante aos equilíbrios químicos, tá certo? E aí, né, naturalmente, para o pessoal aí do segundo ano, ó, né, fica aí uma revisão, né, fica aí a atividadezinha, desculpa a revisão não, fica aí a atividade, certo? Referente aqui à página, aqui a página 329 e 330, né? Que nós temos questões aí referentes a isso. Então, 329, 330, certo? Referente a esse momento de aula nosso aqui. Vou encerrar, pessoal. Até mais. Ok? Tchau, tchau. Tchau, ok.